Nós, domingo de manhã passado, dia 7/8/16, não é? Nós entramos no capítulo 47 de Gênesis, vamos até o versículo 2, ia começar o versículo 3. Então vamos começar no versículo 1 do capítulo 47, desculpa. O título é José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Página 58. Bem, estamos terminando o livro de Gênesis, pela misericórdia de Deus. Vou ler o versículo primeiro, repetindo ele. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então, percebemos que José, ele fala aqui que ele pegou uma parte de seus irmãos, não pegou todos, né? Diz aqui a Bíblia, né? Como diz aqui o Espírito Santo, que ele tomou a parte 5 irmãos e levou diante de Faraó, para apresentar para Faraó, né? E o versículo 3 diz assim: então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Olha como é que é, irmãos, a humildade deles aqui, mostrando arrependidos, né? Eles dizem assim: se pois teus servos. Nós também devemos pôr no lugar também de servos de Cristo. Cristo nos salvou, então nós somos servos, né? Estamos aqui para servir a Ele. Ele disse: teus servos são pastores de ovelhas, e nós também somos evangelistas, servo de Cristo, para levar o Evangelho e para pastorear também as ovelhas. Então aqui, que os irmãos, eles eram pastores, como José, mesmo, tinha sido também. Ele serve também como um tipo de bom pastor. Quem daria a sua vida pelas ovelhas, seguindo o exemplo de Cristo. Cristo deu a sua vida para as ovelhas, que somos nós. Nós devemos dar a nossa vida, mas não que nós vamos morrer por elas. Dar o nosso tempo, principalmente o pastor, como eu, né? Deve dar o tempo para as ovelhas, ouvir elas, estudar com elas intimamente, como eu procuro fazer nas casas, né? E zelar, fazer as perguntas, né? E os irmãos também, procurar também evangelizar as pessoas, convidar. Então aqui, no versículo 4 diz: disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar na terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos
porquanto a fome é grande na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Quando eles falam aqui, disseram mais a Faraó, quando eles falaram a Faraó, o Faraó tinha perguntado, viemos para peregrinar. Peregrinar aqui, eles estavam em uma caravana que vieram percorrer a terra, eles examinaram, vieram como assim, uma romaria, como muita gente, só viemos de muita gente peregrinar, quer dizer que uma romaria, contando eles, gados, os que tinham, as ovelhas, nesta terra. Ele fala assim, está falando aqui, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos. Não há pasto. Já estou sempre falando, teus servos, nós estamos aqui para servir, vamos servir. Então lá não há. Se não há lá, tem que procurar onde tem. Como o povo deveria dizer assim, onde nós estamos não há pasto. Onde nós estamos não há salvação. Onde nós estamos, no mundo, no local que nós estamos, não há. Então nós temos que ir onde tem a salvação, onde ir a Cristo, onde prega, ouvir. Então ele falou, agora pois rogamos-te, aqui no versículo 4 ainda, que teus servos habitem na terra de Gósen, ao 5. Então falou o Faraó a José, dizendo, teu pai e teus irmãos vieram a ti. Então, 6. E a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Então José, ele aqui levantando aqui no versículo 6, levantado do poço, ou levantando do poço, onde ele estava caído, que esses irmãos tinham deram fim na vida de José, jogando na cisterna, no buraco, no poço. E aqui nós vemos ele levantando do poço ao trono para servindo eles. Outro tipo de Cristo. Eles crucificaram Cristo. Jesus desceu no poço, vamos dizer assim, para entender, para fazer essa comparação. Jesus foi sepultado, desceu na cova. Jesus desceu na cova, no poço, na sepultura, e ele levantou, quer dizer que ele ressuscitou para enriquecer a muitos. Como José levantou do poço para enriquecer os seus irmãos, dar vida para os seus irmãos. E Jesus fez isso com todas as promessas que ele tinha prometido. E José também com todas as promessas que eles, por sua rejeição a ele, e o tinha invalidado, mas que agora estão sobre a base da graça restaurada a eles. E o homem, nós que crucificamos a Cristo, nós não usamos a nossa mão, nós não pusemos a nossa mão, mas a nossa natureza velha estava lá. Jesus morreu para toda a humanidade. E nós, num certo sentido, também, e crucificamos a Jesus. E aquele que não aceita Jesus, ele está condenado, porque ele crucificou Jesus, porque Jesus morreu por ele. Então, e nós agora, com a graça restaurada, como aqui os irmãos de José, ao mesmo tempo, serve de província para o Egito. Os egípcios, eles mesmos, que representam todas as nações da terra, são salvos da morte
morte por José. Se José tivesse ficado no poço, morrido, mais tarde tinha morrido tudo. Se Jesus ficasse na tumba, se ele não ressuscitasse, nós estaria tudo morto espiritualmente, não salvaria. Mas Jesus teve o poder, ele venceu a morte. O que nós não devemos esquecer da cruz de Cristo, que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Ele está vivo aqui entre nós. Nós olhamos no culto de manhã, como hoje faltam bastantes, tem poucos, mas quantos não estão servindo a Deus? Milhares de anjos estão glorificando a Deus. Não somos nós, só nós. Então, tudo isso aqui é um quadro impressionante do que ainda está por acontecer. Este é o tema, como diz lá em Romanos, livro de Romanos, capítulo 9, versículo 10, 11. Em quais capítulos assinala que Israel e os gentios herdarão as promessas em comunhão sobre a base da graça. Eles rejeitaram Jesus, crucificaram Jesus. Jesus foi crucificado fora da porta. Então quer dizer que, como diz lá em Efésios, ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Hoje, tanto judeus como gentios, não tem raça. Todos se beneficiam da graça. O versículo 7, ele diz assim, e trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então, e sem contradição, diz que o menor é abençoado pelo maior. Agora aqui, o menor é mais cambalhantes dos filhos de Deus, o mais cambalhantes, o mais pecador do filho de Deus é superior o mais poderoso monarca e está consciente dessa superioridade. Quer dizer que Faraó, nós vamos ver isso no versículo, depois do versículo 8. Então, nessa importante audiência com o poderoso Faraó, o maior costumeiramente abençoa o menor, o maior. Mas aqui, o odioso patriarca, pastor, demonstrou sua dignidade. Sua bênção se cumpriu no versículo 13. Depois, ao 8. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, os dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Vemos aqui. E José fez, o 10, o 11. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramanassés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Então, quer dizer, com o melhor
Não havia ninguém no Egito que tinha tantos anos como Jacó. Também ele não ia morrer até os 147 anos de idade, 17 anos depois de vir ao Egito. Peregrinação. Quer dizer que a palavra hebraica, ela mostra uma residência temporária. Nós sabemos disso. Por isso que fala, nós somos peregrinos. A nossa residência aqui neste mundo, ela é temporária. Todos é temporariamente. Todos seres humanos são peregrinos. Porque ninguém fica aqui eternamente. A nossa morada eterna vai ser quando estiver lá com Jesus. Novos céus, a nova terra. Aí vai ser a nossa morada para sempre. Aí não vai ser peregrino. Então quer dizer que, embora esperando pelo cumprimento da divina promessa pactual de terra, sua esperança se estendia além de Canaã. E no versículo 8, e eterno para uma cidade da qual Deus é o arquiteto e o edificador, diz lá em Hebreus 11, capítulo 10. Ainda voltando ao versículo 9, ele disse que, quando ele, no 8, e Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Quando ele fala aqui que dos dias maus, Jacó não se gloriou no número dos seus anos. Nós não devemos gloriar. Como diz o irmão Félix, que ele está corrigindo agora. O irmão Félix sempre tem uma novidade para dizer que sempre ele falou. Mas hoje parece que ele esquece as coisas que ele diz. Ele falou: pastor, quando alguém perguntou, o senhor está com 97 anos, e eu respondi assim: mas eu zelei da minha saúde, eu não comi certas coisas, não perdi minha noite de sono, eu me converti cedo. Eu falava assim, em vez de glorificar a Deus, eu estava me glorificando e não estava percebendo. Eu queria ensinar para as pessoas o estilo de vida, ele dizendo, né? O estilo de vida que eu adotei como médico, entendendo, e sabia aquele que prejudicava a saúde. Se não era para ter me morrido do infarto, aqueles 70 anos, por aí. E ele fala hoje para mim, hoje, conversar, vou lembrar, porque estudei isso, eu lembrei nele. Quando ele diz 130 anos, aqui no versículo 8, ele falou: poucos maus foram, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Quer dizer que poucos maus, quer dizer mais bem, dá a entender isso, né? E não chegaram aos dias dos anos da vida de meu pai, ele disse, nos dias das suas peregrinações. Então aqui a gente vendo que Jacó, ele não gloriou os seus anos nos dias do ano para Faraó. Embora abençoado por Deus, ele sendo uma bênção para os outros. Quando nós somos abençoados por Deus, nós somos abençoados para os outros também. Eu não desliguei isso aqui, mas essa é a mensagem. E nós somos abençoados, Deus nos dá mais vidas, nós abençoamos os outros. Se o chefe de família, ele seguir a vontade de Deus, Deus abençoa ele, e ele também tem condições de abençoar os outros, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar dos netos, que os netos precisam muito dos avós. Olha, eu regozijo. Quem tem neto sabe
o quanto que é prazeroso ter netos. E eu gostaria, sabe, estar junto com eles todos os dias, criando, mas Deus não permitiu. Deus não me permitiu. Quando vou contar, abrir um parente, quando, já contei aquele dia, acho que contei. Quando eu tive para ir no culto lá, e eu cheguei, tá na casa da Simone, comigo com o Éder, o pai vai no culto. A Flávia não vai, mas nós vamos. Aí eles que buscaram violão, falei, não, é pertinho, eu vou. Quando eu cheguei no portão, ele estava com o menino no colo, o Benjamin, e despedindo da Flávia, fechando a porta, e o Benjamin chorando. Quando eu cheguei no portão, me cortou o coração. Falei, ele não quer ir, tá problema, eu volto, não tem problema. Não, pai, porque a Flávia está ficando. Quando eu escutou a minha voz, vou, ele falava, o remédio é porque falava, vou, levantou assim e ficou, falei, olha só, acabou o choro do menino. Aí eu fiquei impressionado, fiquei, sinceramente. Entrou, sentou na cadeirinha atrás do carro e ia conversando comigo, vou. Aí chegou lá, dormiu. A Dolores me deu um presente, embrulhou, eu deixei no banco assim, ele estava dormindo. E quando depois eu fui, eu preguei, quando eu voltei, ele estava no banco da frente. Falei, mas por que foi no banco da frente? Porque o Benjamin ia abrir, estava curioso de ver o que é que tinha aí. Ficou tudo. Eu fiquei feliz, eu cheguei e disse, vou. Então, fechar o parênteses, então é pré-gostoso os netos. Então aqui nós vemos a bênção quando Deus abençoa um ancião porque é idoso, né? E também serve para os outros. E ele teve a sua parte em falhas e aflições humanas. Nós temos em parte também as nossas aflições humanas como ele teve. No versículo 10 ele disse assim, e Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Pela segunda vez, vamos dizer assim, o Espírito Santo proclama que o patriarca abençoou a Faraó outra vez. Significa que enquanto Faraó era o maior diante dos olhos dos homens, os homens fazem julgamento errado, na consciência deles estão certos. Jacó era maior diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque Jacó, ele tinha sabedoria de Deus. Um cristão, irmãos, ele tem sabedoria de Deus. Abri mais outro parênteses que eu lembro outra coisa. O dia que eu passei na prefeitura, saí do irmão Daniel, não vou contar a história que é longa. Aí eu perguntei na portaria, o irmão Daniel está aí? Está lá no fundo. Eu fui indo, cheguei, estava o irmão Daniel trabalhando lá, com aquela proteção civil, fazendo, o irmão Daniel trabalha com arte mesmo, né? Dando aquelas contas. Eu esqueci de perguntar para o que era aquilo que ele estava fazendo. Tudo na ferra, chato. E o xará meu, que o Dorinho estava perto. Cumprimentei ele, eu estava um pouco com pressa, queria conversar um negócio com o Daniel. E quando eu saí, veio na mente voltar a dar um folheto para ele para ir na igreja. Eu pensei, o irmão Daniel está perto. Eu podia ter falado que não fiz com o Antônio depois, né? Eu não falei com o Antônio depois, né? Eu falei, o irmão Daniel deve ter convidado ele, o irmão Daniel deve ter falado para ele, deve ter. Só não, eu não quero passar essa impressão comigo, mas Deus uma vez não permitiu. Talvez eu não sei o que passa, né? Pensa assim, né? O pastor pode pensar que eu não falei, não é isso. Fui na farinheira, andando lá tudo, passei perto do companheiro, o Antônio estava lá, fui lá conversar com o Antônio, outra coisa com o Antônio, e andando lá, né? E passei perto dele e falei, eu não vou falar, porque eu sei que o Antônio deve ter falado para ele convidar. Foi e voltei. Passei de novo, eu não aguentei. Aí eu falei para ele assim, olha, eu vou te falar uma coisa, mas eu sei que o Antônio te falou. Eu sei que ele deve ter convidado o senhor, te dar até folheto, não sei. Mas eu vou te falar. Falei, você aceitou o folheto? Vamos na igreja onde assistir o culto. E te dou o folhetinho. Aí ele falou como o Antônio tinha falado. Até o Antônio viu, porque a gente fala,
e parece que a gente não está confiando, acreditando no que ele falou. Eu não quero passar essa expressão. Aí eu até esqueci, o Montan falou o nome dele, eu esqueci depois. Como é que é? O nome dele é Rodrigues, mas também Digão. Certo. Então acontece essa coisa. Então um cristão, lá está trabalhando o assunto, fecha o parênteses, eu queria dizer o seguinte: está o irmão Daniel, o irmão Antônio estão lá, aos olhos dos homens, os patrões, os outros que são maiores, mas aos olhos de Deus não, é o filho dele que tem a sabedoria do alto, que tem o Espírito Santo, que tem palavras ao momento certo para falar das coisas de Deus. Então os homens enganam, tem outro olhar, e Deus outros olhos. E para os homens isso não importa, para o ímpio não importa. Então no versículo 11, e José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, olha bem, no melhor da terra, na terra de Ramanassés, como o faraó ordenara, não tem assim. Bom, se fala melhor, nós não sabemos, se a Bíblia fala, né? É impressionante imaginar bem. E deu a possessão, quer dizer que a herança, deu aquela herança para ele, na terra do Egito, e o melhor da terra, não escolheu, se for o homem, vai dar o cerrado. Não é que tem uma terra boa para plantar? Não, você quer terra para plantar? Você isolar, você dá um jeito. Deu o melhor da terra. A gente deve dar o melhor. O pastor Carlos, lembra que você sempre falava, quando vai dar um presente para os outros, tem que dar novo. Mas essa gente eu já dei vários. Opa, eu não vou dar novo, eu tenho novos, né? Eu ganho também e dou, tá boa. Mas esse é o modo de dizer. Então, terra de Ramanassés, tomando por certa uma data bem antiga para o êxodo do Egito, esta designação da terra de Gósen, como o nome de Faraó, Ramanassés, indica que o nome do lugar foi atualizado depois dos tempos de Moisés. 12, que nós já lemos. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo a sua família. Agora o 13. Como José, o título aqui, como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então agora nos damos conta o quão severa era a realidade desta fome. Esta fome era muito severa. Se não fosse por José, o Egito teria visto a debilidade por falta de mantimento, sem energia. Dezenas de milhares de gente teria morrido, talvez. José foi o maior benfeitor desta terra e a sua gente. Ele foi o maior. Exatamente como Jesus será o grande benfeitor dos gentios. Na segunda vinda, quando o mundo naquele tempo estará em uma condição crítica. José trouxe todo o dinheiro, terra e povo para debaixo do poder de Faraó. Em troca de alimento, preservou os egípcios. Aqui ele vê, né? Então, versículo 14. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam,
E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Então veja a sabedoria de José. Ele recolheu todo o dinheiro, pegou a mão, que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que comprava. José vendia, pegava o dinheiro que comprava. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Ao 15. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Significa que o povo não tinha mais dinheiro para comprar grãos, sementes, alimento. E eles disseram que não tinha mais dinheiro. Então no 16, e José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta dinheiro. Então darei grãos e alimento para vocês. Era uma troca, um rolo que faz hoje, né? 17. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos. E os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. 18. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou. O senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Então 19. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. 20. Assim José comprou toda a terra e o Egito. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Imagina, quando fala de fome nesses estados, fome era aquilo. Fome aqui, e José tinha previsto isso antes. Por isso que Faraó tinha o estoque. 21. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, quer dizer, para as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. 22. Somente a terra dos sacerdotes não o comprou, porquanto o sacerdote tinha porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então, quer dizer, se não fosse por José e a sabedoria divina, porque olha, José era um homem sábio, ele tinha sabedoria divina, Deus estava com ele, que foi dado a ele durante esse tempo, em extremo, em abundância, como dito aqui. A sabedoria de José foi dada com abundância, foi dado para ele resolver todos os problemas. Como dito aqui, centenas de milhares de pessoas haveriam morrido de fome se não fosse por José. E o resultado foi que Deus cuidou-se das pessoas, e não há nenhum registro que alguém tenha morrido de fome. No 23, nós vamos parar no 23. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis da terra.
Então agora, como diz assim, agora é com vocês, trabalham, pegam a semente e semeiam na terra, que são para vossos usos, desfrute, alimento, que ele disse aqui no versículo 23. Então José disse ao povo: eis aí que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tem de semente, agora vocês têm fartura, vocês têm de onde trabalhar, mas tem, como eu disse, da vara, como é que é? A isca, mas o peixe não, né? O peixe tem que ir pescar. Então José fez tudo para eles, ensinou tudo, está tudo aí, ó. Você tem a terra, tem a semente para vós, para que semeis a terra. Agora é com vocês. Amém? Obrigado.